Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança e no programa de hoje daremos sequência ao nosso estudo sobre o Manual de Deus. Já sabemos que esse manual fala às famílias, fala também sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa saúde. Será que ele fala às mulheres também, diretamente às mulheres? Para sabermos sobre isso, teremos convidados especiais, a doutora Darley, doutora Rosana Alves e também o pastor Olaí Contensini. O programa de hoje está só começando, não sai daí não. Sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça das mulheres, mas uma coisa eu sei, que assim como os homens têm preocupações, anseios, emoções, muitas coisas invadem aquele coraçãozinho, né? E você que está assistindo deve estar passando por alguma coisa, deve estar querendo de Deus alguma coisa também. Por isso nós temos um manual e quando olhamos para esse manual, nós aprendemos muito sobre Deus. É pensando nisso que nós temos uma convidada especial, a doutora Darley Alves, que vem falando para a gente sobre algo importante, que você só vai conseguir responder que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando Jesus é abordado por alguns fariseus. Os discípulos de Jesus estavam ali com ele também, e naquele momento os discípulos levaram uma questão para Jesus, querendo colocá-lo em maus lençóis. Isso mesmo, queriam pegar Jesus em alguma palavra para incriminá-lo. Pobres coitados, eles nem sabiam realmente com quem estavam falando. Era simplesmente com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Era Deus na terra. E eles perguntaram a Jesus sobre divórcio, casamento e divórcio. E sabe, às vezes nós temos perguntas que são realmente perguntas que nós devemos fazer. Não tenha medo de levar seus questionamentos, suas dúvidas para Jesus Cristo. Não tenha medo. Jesus Cristo não fica ofendido quando você pergunta. Jesus Cristo não fica ofendido quando você tem dúvidas. Jesus Cristo não se importa em responder, ele não fica estressado, cansado, irritado quando você tem dúvidas. Ele quer sanar as suas dúvidas, ele quer responder às suas dúvidas, ele quer fazer você inteligente ou sabedor da vontade dele, do querer dele, do que é a verdade. Jesus Cristo tem interesse de revelar a sua verdade para nós pelo Espírito Santo e principalmente o Espírito Santo vai nos levar a descobrir as respostas de Deus na palavra. Sabe, quando fizeram a pergunta a Jesus Cristo assim, alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus Cristo responde assim: vocês não leram nas Escrituras? Vocês não leram nas Escrituras? Nós vivemos tempos hoje em que há muitas discussões sobre muitos temas. E nós perguntamos para seres humanos como nós. E muitas vezes nós caímos do cavalo, quebramos a cara, porque nós acreditamos nas palavras dos homens ou na palavra dos seres humanos falhos, dos seres humanos errados. E nós não fomos às Escrituras. Nós e Deus, o Espírito Santo, nos conduzindo em conhecer as Escrituras. A gente quer falar de racismo, a gente quer falar de machismo, a gente quer falar de feminismo, a gente quer falar de direita e esquerda, a gente quer falar de Covid, quer falar de cloroquina, quer falar de vacina, quer falar de tudo, quer falar de todos. E todos têm suas verdades, todos têm suas opiniões, todos têm suas vontades, todos acham que sabem muito e vão lá com sua arrogância atestar sobre este ou aquele fato e muitos colocam na conta de Deus. Aí Jesus, olhando para nós, deve perguntar assim: vocês viram isso nas Escrituras? Vocês leram as Escrituras?
Vocês não sabem o que as Escrituras dizem sobre isto? E Jesus Cristo não respondeu com uma tese de doutorado. Jesus Cristo respondeu simplesmente assim: vocês não leram as Escrituras? Porque no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém se separe, o que Deus uniu. Isso está posto desde o princípio. O que vocês estão discutindo? O que vocês querem saber de mim? Está nas Escrituras. Cuidado com as suas perguntas. Eu retiro, não é nem exatamente cuidado com as suas perguntas, é cuidado com o lugar onde vocês têm ido buscar as respostas de vocês. Leiam a Bíblia. A verdade está lá. Acontece que muitas vezes nós não queremos enxergar. Não é? Aí os discípulos perguntaram, aliás, os fariseus continuaram perguntando: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? E Jesus Cristo disse: vocês não sabem? Moisés disse que poderia dar carta de divórcio por causa do coração duro de vocês. Porque vocês são pecadores miseráveis. Porque vocês ficavam fazendo desgraça com a vida da mulher de vocês. Porque vocês são maus. Porque vocês ficavam fazendo desgraça na família. E aí, para não ver a desgraça pior, foi que Moisés disse que vocês poderiam dar carta de divórcio. Mas não pode dar carta de divórcio segundo o plano de Deus. Isso aí é a dureza do coração de vocês. Isso aí é o pecado do coração de vocês. Vocês não sabem do que está escrito? Por que vocês ficam perguntando? Por que vocês ficam insistindo? Por que vocês não reconhecem que é a dureza do coração de vocês, é o pecado de vocês? Vocês são pecadores, mas o plano de Deus é outro. Aí os discípulos de Jesus ficaram: mas Senhor? E diz exatamente assim: os discípulos de Jesus disseram: se é essa a condição do homem em relação à mulher, então é melhor não casar. Então, se é tão difícil assim, porque é difícil obedecer a Deus, é difícil permanecer fiel. Se é desse jeito, então é melhor não casar. Aí Jesus Cristo disse: olha, realmente nem todos têm como aceitar essa verdade. Mas essa é a verdade. Nem todo mundo pode aceitar esse ensino. Somente aqueles que recebem ajuda de Deus. Mas olha, eu vou dizer para vocês, disse Jesus: alguns nascem eunucos, outros foram feitos eunucos por outras pessoas. Mas alguns a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Jesus estava dizendo: olha, isso não é para qualquer um, não. Eu já falei disso aqui no canal. Mas eu já disse e volto a dizer que eu ainda repetirei outras vezes essa mensagem. A mensagem é: tem gente que precisa entender que vai precisar mergulhar profundo no conhecimento da vontade de Deus, negar a si mesmo, negar o seu eu, negar suas vontades, negar suas paixões, negar os seus pensamentos que contrariam a vontade de Deus, se negar, se fazer eunuco por causa do reino de Deus. E esse fazer eunuco aqui eu vou colocar também entre aspas, para que você entenda que é eunuco em todas as suas possibilidades. É muitas vezes matar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. É negar o seu eu para dar lugar ao Senhor.
Você não sabe o que a Bíblia diz para ser feito? Por que não faz? Ah, eu não faço porque eu não tenho vontade. A maior prova de amor é quando nós fazemos alguma coisa por alguém, mesmo sem sentir vontade, mas nós estamos fazendo por amor ao outro, por respeito ao outro, por consideração ao outro. E no caso da nossa relação com Deus, é por saber que Deus é Deus, Ele é Deus e nós somos criaturas. Que você, nesta semana, medite nesta palavra. Que você busque nas Escrituras a revelação de Deus para você. Mas não é buscar nas Escrituras a revelação de Deus, abrindo a Bíblia e colocando o dedo em cima de um texto. É verificando na palavra de Deus o que Deus revela dele, quais são os princípios, os valores, qual é a vontade de Deus para minha vida, meu casamento, minhas finanças, educação dos meus filhos, a minha relação com a igreja, a minha relação com a palavra, com a verdade, com o reino, com Cristo, com o Espírito. E muitas vezes você vai descobrir que isso se faz negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Que seja uma semana de lutas, de renúncias e vitórias. Que seja uma vida de entrega completa ao Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, que é suficiente, seja derramada sobre nós. Que haja entendimento, que haja o fluir do Espírito sobre a nossa vida. Para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo a nos mantermos de pé, firmes em fazer a vontade de Deus, mesmo que seja preciso cortar na própria carne, ou seja, abrir mão das próprias vontades, abrir mão dos próprios desejos, abrir mão de satisfazer a si próprio o seu apetite, as suas paixões. Que as suas discussões, as suas perguntas, e que estas perguntas sejam levadas à palavra de Deus, para que a resposta de Deus seja absoluta em sua vida. E muitas vezes a resposta de Deus para a sua vida e para a minha será uma única. Renuncie às suas vontades e faça a vontade do meu Pai. O próprio Jesus Cristo diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E por que você vai continuar insistindo em fazer do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer, porque você acha que é assim, porque você acha que tem que ser assim? Você já perguntou para Jesus? Você já buscou nas Escrituras? Você já leu o que Deus deixou declarado em sua palavra sobre esta e aquela outra questão? Você tem buscado o Espírito? Você tem se dedicado a conhecer mais a Jesus Cristo? Para onde você tem encaminhado as suas discussões? Quem você tem ouvido para tomar as suas decisões? Quais conceitos você tem aplicado à sua vida? Que livros você tem lido? Que pregadores você tem escutado? Que evangelho você está escolhendo? É o evangelho da renúncia ou é o evangelho da arrogância, da prepotência? Quem é? Que o Espírito Santo te leve a descobrir quem é, que caminho você tem seguido, que voz você tem ouvido e se tem sido a Escritura as respostas para a sua pergunta, para as suas perguntas. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa resposta. Ele é pleno. Ele é Deus. Muito obrigado, doutora, viu aí, olha, quando você lê a Escritura, você encontra muitas respostas. Jesus falou sobre isso, então você precisa parar um pouquinho, olhar para o manual de Deus e de fato analisar, para quando você tiver alguma dificuldade, tiver com alguma dúvida, com alguma complicação, você lembra, eu já li as Escrituras hoje? Se leu, Deus vai falar com você. Afinal, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Nós vamos para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos.
Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Muito bom, estamos de volta aqui no Tempo de Esperança. Eu já estou recebendo as suas mensagens aqui no 92173089. Manda a tua mensagem aqui que a gente está lendo, está respondendo. É muito bom saber que você escreve e participa da nossa programação. Escreve no chat também, tá bom? Estamos aqui felizes porque você escreve, porque você participa, porque você interage. Olha, nós temos um recadinho direto da Casa Publicadora Brasileira para você. E eu queria agradecer a você que todas as vezes que a gente lança um desafio, você corresponde. A última vez que a gente mostrou aqui algo sobre a CPB, sobre a Casa Publicadora Brasileira, eu disse, se você mandar uma mensagem, você vai receber um lindo presente da CPB. E todas as pessoas que mandaram sua mensagem receberam um presente da Casa Publicadora Brasileira. Que legal, né? Às vezes você tá pensando assim, mas eu tô longe, como é que eu vou receber? Vai receber sim, porque se essa mensagem tá chegando até você, um agente de esperança também pode chegar, um material, um presente também pode chegar. Tá bom assim? Ficou fácil, né? Então assiste aí esse recadinho e conheça um pouco mais a Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira foi fundada em 1900 no Rio de Janeiro. Como todo começo modesto, ela não ocupava muito espaço, nem contava com grandes equipamentos. Em 1904, a editora foi transferida para Taquari, no Rio Grande do Sul. Mas em 1907, retornou ao Sudeste, sendo instalada na cidade de Santo André. Em 1985, a editora chegou a Tatuí, onde pôde concentrar suas atividades operacionais numa área privilegiada. A Casa Publicadora Brasileira tem por finalidade imprimir, publicar e fazer circular literatura cristã, educativa, didática, cultural e de saúde, como participante da difusão do Evangelho eterno a todos os povos. Participando ativamente nos projetos da Igreja, a CPB, desde a criação dos livros missionários, já produziu mais de 160 milhões de exemplares, que alcançaram todo o Brasil. Além disso, a editora também atua com seus servidores na distribuição da literatura que salva. Há mais de 170 anos, um ministério teve início a partir de uma visão de Ellen White. Após a orientação divina para que fosse publicado e distribuído um pequeno jornal, Tiago White deu início ao Ministério de Publicações, que hoje imprime a esperança no coração dos brasileiros por meio do trabalho incansável dos colportores e dos materiais produzidos pelos mais de 600 funcionários da CPB, distribuídos em Gerência de Didáticos, Gerência de Filiais, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Produção, Gerência de TI, Gerência de Vendas,
Gerência de Logística. Redação. Departamento Jurídico. Diretoria Financeira. Diretoria Geral. Nossas casas publicadoras devem mostrar notável prosperidade. Quanto maior for a circulação de nossas publicações, tanto maior será a procura de livros que esclarecem a verdade das Escrituras. Casa Publicadora Brasileira, imprimindo esperança até que ele venha. Maravilha, viu aí o recadinho da CPB? Agora o desafio para você. Quer ganhar um presente da Casa Publicadora Brasileira? Manda uma mensagem aqui pra gente, 9217-3089, e nós vamos enviar o presente até você. Deixa eu mandar um abraço e esperança aqui para todos que estão conectados em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Vocês que estão assistindo aqui pela TV Princesa, né, afiliada da Rede Gazeta, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por sua companhia. Quero mandar um abraço também para Afonso Pena, mandar um abraço também para Ludmila, mandar um abraço também para Ezequiel Dantas, que está acompanhando a programação da gente aqui também. Quero mandar um abraço para você aqui, deixa eu ver mais pessoas, estão mandando aqui, ó. Para a Cilina ali de Recife acompanhando a programação, Tilza também acompanhando a gente. É muito bom saber que você está ligado sempre na programação. Esse programa é feito para você, tá bom? É muito bom saber que vocês interagem, participam. Isso serve de motivação nessas suas mensagens. Essas mensagens nos servem como combustível para irmos mais longe. Afinal, quando você escreve é sinal de que você faz parte já dessa família. Tá bom? Vamos louvar então agora com Patrícia Romania, uma música muito bonita do DVD Intimidade. Viu aí? Se você quiser receber um presente direto da CPB, olha, sou eu que estou falando com você agora. Você só precisa mandar uma mensagem. Eu quero receber um presente em minha casa. Manda uma mensagem aqui para o 9217-3089, 9217-3089. Vou repetir. Eu quero receber um presente da CPB em minha casa. 9217-3089. É o nosso número aqui da rádio, da TV. E você está interagindo, você vai participando. Por falar em interação, quero mandar um abraço e esperança para a Cilina, que está assistindo a gente direto de Recife. Quero mandar também um abraço para a Aurelina, para a Maria do Carmo, sempre acompanhando a programação. O seu Raul também aqui participando sempre com a gente. Vocês que estão ligados aqui também no nosso chat, no Face, no YouTube, muito obrigado por sua companhia. E um abraço de esperança também para o pessoal que está no Curuai acompanhando a programação também. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, dê muita alegria e te dê sempre paciência com a gente aqui acompanhando a programação, interagindo, porque esse programa é feito para você e por você. Então vem, interaja, participe sempre. Agora vamos louvar a Deus com ela, né? Cíntia Nascimento cantando pra gente Entregue o Seu Coração. De um quarto escuro, meio sonolento de acordar, prostrado ao lado de um criado mudo, vou te buscar. Segredos escondidos revelados na intimidade de uma confissão, eu sinto alguém tirar de mim os fardos e me erguer do chão, e me erguer do chão, e me erguer do chão. Desta vida com
a minha alma erguida, porque estás ao lado meu. Enquanto o mundo vem à minha caça, eu me escondo em tua graça, caminhando sempre em frente, na certeza que és meu Deus, que és meu Deus. No silêncio de um quarto escuro, meio sonolento de acordar, prostrado ao lado do criado mundo, vou te buscar. Segredos escondidos, revelados na intimidade de uma confissão. Eu sinto alguém tirar de mim os fardos e me erguer do chão, e me erguer do chão, e me erguer do chão, e entro na rotina desta vida com a minha alma erguida, porque estás ao lado meu. Enquanto o mundo vem à minha caça, eu me escondo em tua graça, caminhando sempre em frente, e entro na rotina desta vida com a minha alma erguida, porque estás ao lado meu. Enquanto o mundo vem à minha caça, eu me escondo em tua graça, caminhando sempre em frente, na certeza que és meu Deus, és meu Deus, que és meu Deus, que és meu Deus. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha, o fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar.
Muito boa música, Patrícia Romani, Intimidade, você já sabe, mas não custa lembrar, você pode estar pedindo essa música no Tempo de Esperança, 9217-3089, você entra em contato na rádio ali, pastor, eu queria ouvir a música da Patrícia Romani, Intimidade, você já sabe, se você pede, a gente toca e toca na hora, tá bom assim? Lembrando também que se você não consegue, você está em outra cidade, está fora aqui da região oeste do Pará, não está conseguindo ouvir o Tempo de Esperança, não se preocupe. Basta ir lá na Play Store ali e procurar Tempo de Esperança. Você vai encontrar o aplicativo ali da nossa rádio, baixa no teu telefone e de segunda a sábado, de 1 às 2, você vai poder acompanhar ao vivo a nossa programação. E enquanto nós não estamos ao vivo, você fica ali se deleitando com as músicas da gravadora Novo Tempo. São músicas que tocam o seu coração. Seguindo agora nossa programação com o tema Manual de Deus para Nossas Vidas, falando das mulheres, nós temos uma convidada especial, doutora Rosana Alves, que vai falar um pouquinho sobre sua vida, seu projeto. Gosto quando Renato Bernhoff diz que boa parte dos homens e das mulheres tem constatado que todo o seu processo educativo, tanto na família como no sistema formal, não os preparou para um processo reflexivo, para pensar mesmo sobre a própria vida, e que o seu maior desafio será assumir a autoria e a responsabilidade da sua própria história e do seu projeto de vida, já que não estão preparados para isso. Bem, eu gosto de dizer que projeto de vida é essencial na construção adequada da própria história. Tanto que governos de diferentes países, inclusive do Brasil, tornaram obrigatória a inclusão do projeto de vida nas escolas, porque percebem que ter um projeto faz com que até mesmo os adolescentes sejam mais assertivos nos seus comportamentos, nas suas escolhas. E o projeto de vida, então, ele nos ajuda a organizar pensamentos, a considerar os pontos positivos e negativos das nossas escolhas ou desejos. E por outro lado, a ausência de projeto pode gerar um medo, aquela sensação de estar diante de um perigo iminente, de perda de controle, de fragilidade ou de incapacidade. Quando nós não nos organizamos, a sensação é de que não damos conta de nada e de que tudo pode nos amedrontar. E já falando da meia-idade, projeto de vida, alguns autores dizem que não existe a crise da meia-idade. Acreditam que esta expressão, que foi criada assim por Elliot Jaques em 1965, já não faz mais sentido. Consideram que existem crises de maturação, aquelas enfrentadas por indivíduos diante de mudanças, sejam elas biológicas ou sociais importantes, ou diante da necessidade de fazer escolhas significativas. Assim, então, enfrentaríamos diferentes crises ao longo da vida. Então eu penso que, independentemente de falarmos de crise da meia-idade ou de crises de maturação, ao ultrapassarem os 40 anos, as pessoas em geral se deparam com mudanças. Sejam elas biológicas importantes, como por exemplo a diminuição de alguns hormônios, da própria fertilidade, mudanças visíveis na aparência, e também sociais, como por exemplo a perda de um parente próximo. E quanto mais vamos avançando em idade, mais aumenta a probabilidade de, por exemplo, perdermos para a morte alguém que tanto amamos. Diante dessa realidade, então, se não houver um preparo ou um correr atrás do prejuízo, essa fase da vida ela pode ser muito sofrida. E a expectativa de vida que ultrapassa os 80 anos pode agravar ainda mais a angústia de se deparar com tantas mudanças e ao mesmo tempo sem ter capacidade para lidar com tais mudanças. Você considera o que eu acabei de falar estranho? Não é. Pensa comigo, algumas décadas atrás, pensar que depois dos 40 se viveria mais uns 20 já era angustiante. Imagina agora pensar que 40 anos representam menos da metade da vida. É olhar para si mesmo, sem projeto e tendo que ainda viver algumas décadas. É olhar para dentro e perceber que as frustrações são maiores do que as realizações. É chegar à conclusão de que os sonhos estão se tornando cada vez mais escassos, mas ao mesmo tempo que eles estão se tornando mais escassos, ainda existe muita vida para viver.
Por isso, muitas pessoas, mesmo sem perceber, estão fugindo de reflexões imprescindíveis sobre a própria vida. Sabe, algumas pessoas estão pensando sobre si mesmos usando aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Mas evitar olhar para dentro de si pode tornar o medo cada vez maior e mais dominador. Então, algumas perguntas a gente pode fazer para saber o quanto nós estamos satisfeitos com a nossa vida. O que ainda precisa ser realizado, qual o significado da própria existência, dentre outras perguntas que precisam ser feitas e respondidas por nós. Porque fugir delas não significa que estamos vivendo bem. Do contrário, pode fazer com que percamos a possibilidade de ter uma vida ainda melhor. Quando fazemos para nós mesmos essas perguntas, somos confrontados com a necessidade de fazer escolhas. E eu sei que fazer escolhas podem mudar a rota da vida, podem gerar angústias, mas lhe garanto que é mais angustiante viver à deriva. Sentir medo daquilo que temos que enfrentar, mas que de alguma forma conhecemos ou nos preparamos para isso, é menor e significativamente menor do que o medo do que é totalmente desconhecido. Imagine então ter que lidar com uma crise financeira sem ter pensado nela, com uma doença sem ter investido na saúde se tivesse planejado para isso. Por isso, eu quero lhe desafiar e ao mesmo tempo lhe animar a fazer algumas perguntas para si mesmo, para si mesma. O que me frustra hoje? Coloque aí no papel o que te frustra. Do que mais tenho medo? Qual a mudança preciso fazer, seja nos meus hábitos, nos meus relacionamentos ou na minha profissão? O que desejo para mim quando a velhice chegar? Respondendo a essas perguntas, e se necessário, volte esse vídeo e escute essas perguntas novamente e faça as suas anotações. Porque respondendo a essas perguntas e fazendo de forma adequada, equilibrada, as mudanças que se tornarão necessárias, sei que você aumentará significativamente as suas chances de chegar à velhice, desfrutando de uma vida com mais significado e realização. Por isso que eu digo que a melhor forma de enfrentar uma crise é olhando para ela, olhando bem nos olhos e dizendo assim, ok, este problema está aqui, ou este desafio, este medo está diante de mim, mas o que eu posso fazer para conseguir lidar com isso da melhor maneira possível? Quais as estratégias que podem ser utilizadas ou pessoas que podem ser acessadas para que eu possa ter mais tranquilidade? Claro que nós não temos a garantia de que tudo vai sair como planejado, nós já sabemos disso, mas uma vida sem planejamento, sem projetos, torna ainda mais difícil que nós alcancemos os nossos objetivos. Então, o que eu digo para você? Não damos conta de tudo mesmo, mas o mais difícil é lidarmos com algo totalmente inesperado, algo que nós fugimos a vida inteira, porque nós sabemos que alguns problemas, colocá-los debaixo do tapete não significa que eles deixaram de existir. Do contrário, eles podem se avolumar numa proporção desnecessária. Por isso que eu digo que nós, ao passar dos anos, vamos enfrentando sim uma mudança significativa no nosso corpo. Depois dos 37 anos de idade, por exemplo, para as mulheres pode aumentar inclusive a sua infertilidade. Depois dos 37 anos, a infertilidade feminina aumenta. Alguns estudos indicam que, por exemplo, filhos autistas são mais prováveis de pais biológicos que tenham passado dos 40 anos. Entendem? Então, ter isso esclarecido, ir atrás de informações, de ter esse planejamento da vida, faz muito sentido para que você possa desfrutar do máximo daquilo que está à sua disposição. Por isso que eu digo que a leitura ela nunca é indispensável, nós precisamos estar mergulhados em conhecimento, até mesmo para poder fazer melhor esse planejamento.
Olha só, eu dei apenas 2 informações para vocês, 2 exemplos. A infertilidade feminina começa a ser acentuada depois dos 37 anos de idade. Então, algumas mulheres que estão aí na dúvida se agora começam um curso novo, um mestrado, um doutorado, ou se nesse momento é hora de ter um filho, talvez essa informação seja muito importante ser colocada na mesa na hora de tomar uma decisão. Quando eu falo de alguns estudos que indicam aí uma relação, uma provável relação na idade do pai com o autismo, isso também pode te ajudar a pensar aí sobre a paternidade, por exemplo, sobre conversar com o seu companheiro e assim, vamos decidir o que vamos fazer agora, como vai ser o nosso planejamento. Então, estas informações, elas são extremamente importantes para que você tenha melhores condições de entrar nessa nova fase da sua vida. O que nós dizemos hoje, e muitos estudiosos do tema afirmam, é que nós estamos vivendo uma meia-idade prolongada. Então, é um momento sim que nós temos aí de reorganizar a vida profissional, emocional, afetiva e também ter na mesa tudo aquilo que a gente ainda tem de sonho, tudo aquilo que a gente quer realizar e colocar dentro desse quebra-cabeça mesmo que é da nossa vida e dentro de uma cronologia também, porque sabemos que fisiologicamente o nosso corpo ele vai sim tendo alguns impactos da idade. E como sabemos também que tem o impacto da idade, hoje é o momento de cuidarmos melhor desse corpo, pensando na alimentação, no exercício físico, na quantidade de horas de sono, o quanto que nós podemos, por exemplo, diminuir as fontes estressoras, porque elas também trazem um impacto sobre a nossa saúde física e emocional. Quando então não fugimos disso e colocamos diante de nós assim, olha, eu preciso melhorar este aspecto da minha vida, ou isso eu preciso mudar, abandonar, e como eu vou fazer isso é extremamente importante para que a nossa vida seja de maior realização. Eu gosto também de dizer que, e por isso em algum momento desse vídeo eu disse para vocês que é hora de tomar algumas decisões de forma equilibrada. Não é um convite para que você tire pessoas da sua vida porque você quer viver de forma mais leve, ao menos que isso faça parte de uma reflexão equilibrada, mas o que falta para muitos de nós, para muitas de nós, é nos colocarmos na lista de prioridade. E eu sei que muitas mulheres se identificam, por exemplo, com essa fala, porque tem ali os filhos na prioridade, a profissão, o cuidado com os pais envelhecidos, mas se esquecem nesta lista de prioridade. Então não estou dizendo que você tem que tirar todo mundo para priorizar a sua vida, mas na nossa lista de prioridades há espaço para tudo aquilo que é importante, inclusive cuidar de você, cuidar daquilo que talvez você tenha deixado um pouquinho de lado para focar em algo que no momento da escolha era urgente, necessário ou que fazia mais sentido para você. Então o convite é para que você reflita, o convite é para que você esteja aí fazendo escolhas baseado em conhecimento, em reflexão. Algumas tomadas de decisão elas precisam ser feitas pautadas sim no tempo, na calma, na tranquilidade, para que você possa fazer as escolhas da melhor maneira possível. Não que a gente não se arrependa do que a gente escolhe, mas aquilo que escolhermos com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de reflexão, aumenta a probabilidade de acertarmos. E lógico, sempre é possível nos cercarmos e é necessário nos cercarmos daquelas pessoas que sabemos com quem podemos contar, aquelas pessoas que têm a mesma forma de pensar, que podem acrescentar a mesma forma de pensar, eu digo, com os grandes objetivos da vida alinhados na mesma direção. Mas escutar opiniões divergentes da nossa também é muito bom. Além do mais, que coloca o nosso cérebro no movimento. Sabia que conversar com pessoas que somente concordam conosco 100% em tudo não faz com que o nosso cérebro entre num movimento importante de desafio mesmo e trazendo para esse cérebro mais saúde?
Por isso que a gente fala que é importante conversar com pessoas que têm opiniões políticas diferentes, desde que estejamos abertos para escutar a outra forma de pensar, porque isso coloca o nosso cérebro num modo diferente. Ele sai do habitual, onde ele faz tudo de forma já muito organizada e muito automática, para se colocar no desafio de tentar pensar diferente. E isso para o cérebro é incrível, para que ele possa ter cada vez mais, vamos dizer, saúde. Então, converse com pessoas que têm opiniões diferentes da sua, mas que mantenham, claro, uma conversa saudável. Isso é extremamente importante para o nosso cérebro e nos leva a olhar diferentes pontos de vista e também a tomarmos decisões que podem ser mais assertivas do que se continuássemos pensando da mesma forma que a gente pensa já há muito tempo. Espero que estas dicas tenham te ajudado aí para que neste momento que você está vivendo, talvez aí como eu, depois dos 40 anos, tendo sim que tomar decisões extremamente importantes, porque isto vai impactar na qualidade da sua vida daqui para frente, que estas dicas tenham valido muito a pena para você e sirvam para o seu dia a dia, porque para a minha vida tem feito muito sentido e eu desejo a você felicidade e vida longa. Muito bom, doutora. Muito obrigado pelas palavras. E você que está acompanhando, entendeu, né? Deus, Ele ama você, Ele quer ver você muito bem. Agora você precisa querer também. Você já leu a Escritura hoje, já ouviu a voz de Deus, já entendeu o que Ele quer falar para você. O manual de Deus está à sua disposição. Ali fala de tudo, fala sobre a nossa família, sobre finanças, sobre saúde. Fala você, querida amiga, também. Basta você ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. E aí você vai ver Deus falando diretamente ao seu coração e você vai ser feliz. Nós vamos seguir agora querendo entender um pouco mais do que a Bíblia fala a respeito. E por isso nós temos um convidado especial para o quadro A Bíblia Fala. Pastor Olaí Contensini. Que Deus te use e possa te fazer agora um instrumento nas mãos dele para trazer uma mensagem de esperança para todos nós. Olá, que privilégio poder participar com você aqui da Missão Oeste do Pará. Terra boa, né? Terra do açaí, diz que é o mais saboroso açaí de todo o estado do Pará, né? Um dia eu quero estar aí com você para poder provar desse açaí delicioso. Privilégio para mim participar com você dessa jornada espiritual através da Palavra de Deus, que é o nosso manual de instruções, o nosso manual de orientações, um livro que foi escrito para toda a humanidade, um mapa que nos leva até a Nova Jerusalém, né? A Canaã Celestial, a Cidade Santa. Logo eu e você, pela graça de Jesus, poderemos habitar nessa cidade. A Bíblia tem trazido conselhos espetaculares e você tem acompanhado esses conselhos através desse canal. A Bíblia tem falado sobre respostas para a família, financeiramente falando, educação de filhos, casamento, filhos em relação aos pais, amizade. Afinal de contas, se ela é o nosso manual de instruções, ela traz respostas de como eu e você funcionamos. Não é assim que as coisas funcionam? O Criador, ele cria e ele deixa o manual de instruções para ver como a gente funciona e quais as respostas que a Bíblia tem para as minhas e para as suas ansiedades. Hoje nós vamos falar a um grupo especial de pessoas, as mulheres, de maneira especial, é claro, porque como eu disse, esse manual serve para todas as pessoas, para toda a humanidade, mas ela também tem o cuidado, né, de dar conselhos específicos para um grupo ou para outro grupo. Quando Deus criou os seres humanos, Ele não fez diferença. E da mesma maneira que Deus usou homens, Ele usa mulheres, Ele usa crianças, Ele usa idosos. A Bíblia é repleta de mulheres com muitas ações e tem muitas orientações para mulheres também, como também para os homens, sobre casamento, sobre educação de filho, como manter o lar, saúde específica do homem, saúde específica da mulher. Esse livro é fantástico, simplesmente fantástico. Mas sabe, eu estava dando uma olhada por esses dias em alguns sites de psicologia, alguns sites de saúde, e eu me deparei com algo interessante. Você sabia que as mulheres, ela tem pelo menos 3 vezes mais chances do que os homens de sofrerem de problemas emocionais
de maneira especial de ansiedade? Quando Deus criou a mulher, Ele colocou na mulher algo muito especial, que é a sensibilidade. É o cuidado materno, o amor de mãe. E com tudo isso vem essa preocupação. E quando nós não tomamos cuidado, a ansiedade ela toma conta. É claro que os conselhos que a Bíblia vai trazer hoje servem também para homens, para idosos, para criança, mas de maneira especial eu quero falar às mulheres. Não sei se você conhece alguém que tem problemas com ansiedade, dificuldade para dormir. Eu creio que todos nós conhecemos muito bem de perto, quando também todos nós possivelmente já passamos por isso, não é verdade? E qual é o conselho da Bíblia para a ansiedade? Bom, primeiro eu queria falar para você que só no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com essa síndrome. Só no Brasil são gastos 1,8 bilhões de dólares por ano com remédios para controlar a ansiedade. Se formos a nível de mundo, 1 trilhão de dólares são gastos anualmente com remédios para a ansiedade. Mas o que vem ser a ansiedade? Nós temos dois tipos de ansiedade. Aquela que nós chamamos de ansiedade normal, e eu gostaria de deixar bem claro que eu sou pastor, minha formação é teologia. E os conselhos que eu estou dando aqui são conselhos tirados da palavra de Deus. Se você tem essa patologia e ela já está avançada, você precisa procurar um profissional de saúde. Então, fazendo esse parêntese aqui, vamos continuar. Existem dois tipos de ansiedade, aquela que nós chamamos de ansiedade comum, a ansiedade natural, que até é boa. É aquela ansiedade que nos faz planejar o futuro. É uma visão otimista do futuro. Formatura, casamento, construção de uma casa, compra de um automóvel, uma viagem. Esse planejamento, né? É a antecipação otimista do futuro que nos faz construir o amanhã. Agora, existe a ansiedade ruim, a ansiedade que nos atrapalha, a ansiedade que nos deixa depressivos, que é a antecipação pessimista do amanhã e que nos faz sofrer com o futuro, né? Na maioria das vezes, você sabe disso, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos deixa ansiosos, aquilo que nos deixa depressivos nunca vai acontecer. Porém, tem destruído muitas vidas essa ansiedade. E essa ansiedade é aquela pressa que nós temos para terminar aquilo que nós nem começamos. Queria dizer que existe uma diferença também entre ansiedade e medo. O medo é aquilo que nos faz reagir. Por exemplo, eu vou lá para o quintal e vou capinar lá o quintal, vou mexer no jardim e de repente lá no jardim eu vejo uma cobra. O medo faz a gente sair correndo, reagir, mesmo que seja fugir, né? O medo faz a gente correr. A ansiedade não. A ansiedade faz a gente pensar, e pensar de maneira negativa e pessimista. Eu nunca mais vou voltar a nenhum tipo de jardim, porque em jardim tem cobra. E se eu for lá? E se lá tiver uma cobra, um escorpião? E se eu for picado pela cobra? E se não der tempo de chegar no hospital? E se? E isso vai enchendo o nosso coração e o nosso peito parece que vai explodir, parece que não desce, né? Aquela angústia na garganta. Então, o medo é primo da ansiedade, mas não é ansiedade. Eu queria trazer alguns conselhos do apóstolo Paulo para você, mulher, de maneira especial, mas para todos nós que estamos acompanhando essa programação. O livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 4 ao verso 8, são 5 versos e o apóstolo Paulo traz pelo menos 4 conselhos para enfrentarmos e para vencermos a ansiedade. Eu vou ler aqui o texto, você pode acompanhar aí. Ele diz assim no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, termina o apóstolo Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é responsável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como eu disse, nesses 5 versos, o apóstolo Paulo nos traz 4 conselhos especiais para enfrentarmos a ansiedade. Primeiro conselho, alegre-se no Senhor. Alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Segundo conselho, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração. A oração é um tremendo remédio contra a ansiedade. A oração é um antídoto contra a ansiedade. Terceiro conselho, ele diz assim, quando você orar, quando você levar diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, faça com ações de graças. Um coração agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Deixarmos de olhar aquilo que nós não temos e olharmos para as bênçãos diárias que Deus tem derramado em mim e em sua vida e agradecermos, sermos agradecidos, termos um coração grato a Deus. E por último ele diz, cuidado, proteja a sua mente, cuidado com os seus pensamentos. Aquilo que nós pensamos possivelmente vai tomar conta de nós e vai virar hábito e pode nos prejudicar ou não. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, em outras palavras, cuidado com o que você vê. Cuidado com o excesso de notícia, seja em qual for o canal de comunicação, notícias terríveis que nós estamos acompanhando, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Cuidado com as revistas que você folheia, com a música que você ouve. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Bom, não dá tempo de nós discutirmos aqui, estudarmos cada um desses conselhos. Eu vou ficar apenas no primeiro. Quem sabe em uma outra oportunidade nós podemos discutir ou estudar os outros conselhos. O primeiro conselho é alegrai-vos no Senhor. A verdade é que é fácil nós demonstrarmos felicidade quando as coisas estão bem. Quando a família está bem, quando existe emprego, quando tem comida na despensa, quando as coisas estão funcionando, temos saúde. Mas se nós formos demonstrar a felicidade, que é diferente de alegria, né? Eu posso estar feliz naquele momento, mas não ser alegre. Nós seremos as pessoas mais tristes do universo, se a nossa felicidade depender apenas das circunstâncias, das coisas estarem funcionando, das coisas estarem bem, de termos saúde, trabalho, família, todos esses detalhes funcionando, aí é fácil demonstrar felicidade. E apesar de muitas vezes demonstrar felicidade, podemos não ser alegres. A alegria que a Bíblia apresenta, a alegria que o apóstolo Paulo diz aqui, minha querida irmã, mulher de Deus, e também a todos os outros que estão nos acompanhando, é uma alegria que não depende das circunstâncias, é uma alegria que independe das circunstâncias. A alegria que a Bíblia apresenta não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus em nossa vida. A alegria que a Bíblia nos apresenta é quando nós tomamos a decisão de permitir que Deus controle a minha vida. É acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele está no seu trono e que Ele dirige esse universo e dirige também a minha e dirige a sua vida. Esse é o tipo de alegria. A alegria que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu preciso abrir mão do controle e entregar o controle nas mãos de Deus. Afinal de contas, nós somos especialistas, né? Nós queremos controlar tudo. Queremos controlar a esposa, o marido, os filhos, a igreja. Somos especialistas em tudo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ei, você não consegue. Você não adianta. Quantas vezes você já tentou e fracassou?
Quantas vezes você já tentou e só para se frustrar? Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor, entregue o controle a Ele. Ele consegue, Ele pode. Lembra-se de José? Aquele que foi para o Egito, não o José do Egito, porque ele apenas esteve no Egito. O José de Canaã, que foi vendido por seus irmãos, que foi jogado num buraco, que foi vendido como escravo, que foi preso. Depois se tornou, pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus, se tornou a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Quando ele encontra os seus irmãos, humanamente falando, a hora da vingança, a hora de devolver, de dar o troco, ele olha para os seus irmãos e diz assim, não se preocupem, não foram vocês. Vocês até fizeram mal para mim, mas Deus transformou. Deus usou o mal que vocês fizeram para mim e transformou em bênção, não apenas para mim, para vocês, para nossa família, mas para toda a humanidade. José sabia que Deus controlava e por isso ele estava alegre. Alegre-se no Senhor é abrir mão do controle e entender que as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu questione, mesmo que eu não aceite. Alegre-se no Senhor. Paulo está dizendo um primeiro antídoto para a ansiedade, para a depressão. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Afinal de contas, precisamos abrir o controle e a Bíblia apresenta essa solução. Alegria no Senhor. A paz que tanto você e eu ansiamos, a paz que todos nós ansiamos, ela não é, como eu disse também no caso da alegria, pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus está conosco, a resposta da Bíblia para a ansiedade é alegre-se no Senhor. Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer, Lembram-se de Uzias, o rei ali no tempo de Isaías, você pode acompanhar depois no capítulo 6, do verso 1 a 3. Enquanto Uzias reinava, havia paz, havia relativa paz, mas a Bíblia diz que Uzias morreu. E no verso 1 do capítulo 6 de Isaías, eu vou ler aqui, diz assim: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías estava ansioso, Isaías estava preocupado, o que agora vai acontecer? Uzias morreu. Agora a guerra é iminente, o que será do povo? O que será do povo de Deus aqui? O que será de nós? Como será que as coisas... E se... Lembra-se? E se vier o rei? E se... E aí Deus dá uma visão para Isaías. E ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o trono. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías entendeu que o trono de Uzias estava vazio, mas o de Deus não. A voz de Deus, de Uzias havia se calado, mas a de Deus não. O reinado de Uzias havia terminado, mas o de Deus não. Ele continuava no seu trono. E ali os anjos clamavam, Santo, Santo, Santo é o Rei dos exércitos. Ah, meu querido amigo e minha querida amiga, de maneira especial, mulher de Deus. Deus não retirou os problemas da vida de Isaías, mas revelou a sua presença. Deus acalmou a ansiedade de Isaías, não retirando os problemas, mas revelando a sua presença. E Ele está aí com você, Ele está ao seu lado. Olha para trás na sua vida e veja quantas vezes Ele já abriu o mar, quantas vezes já caiu o pão do céu, quantas vezes Deus já tirou água da pedra para você. Sabe, o próprio Isaías, ele escreveu pouco depois, capítulo 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Deus está ao nosso lado. Para que termos medo? Para que termos medo? Você sabe, existem pelo menos mais de 365 promessas ou versículos da Bíblia, segundo os especialistas, que começam ou tem a palavra não temas, não tenha medo, não precisa ficar com medo. E olha, eu quero terminar com um último verso. Pedro, apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e verso 7. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe, mulher da missão do Oeste do Pará. Que Deus abençoe a todos nós, porque a palavra de Deus, ela serve para todos nós como um manual. E hoje esse manual nos trouxe os antídotos. Eu gostaria muito que você continuasse lendo e meditando nos outros 3 antídotos que Paulo traz também nesses 4 versos, né? Ficamos só no primeiro, alegria. Alegria é saber que Deus está no controle, é abrir mão do controle e confiar de que Deus está conosco, porque Ele nunca prometeu que a nossa jornada, que a nossa caminhada aqui seria fácil, mas Ele prometeu que a chegada valeria a pena. E logo você vai receber o abraço de Jesus Cristo. Ele está voltando. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que é praticamente impossível não sofrermos de ansiedade, mas podemos escolher não ser escravos dela. Alegrai-vos do Senhor, confie nele, reconheça a sua bondade. Deus te dê a paz. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Você viu aí o recado do pastor aí? Deus se preocupa com você, você já entendeu. Agora, se coloque nas mãos de Deus, deixa Ele agir na sua vida, deixa Ele ser o teu Deus e seja feliz conforme ao propósito dEle. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite. Nos vemos amanhã aqui mais uma vez no Tempo de Esperança, se Deus quiser.